Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo tutorial. Eu sou o André, professor de AutoCAD da Procad Ensino, e hoje eu vou mostrar para vocês como que nós podemos desenhar uma tubulação em 3D. Vocês vão nessa videoaula aprender pelo menos 3 comandos bem interessantes. E à medida que eu for utilizando esses comandos, eu vou explicar como que eles funcionam. Eu acho que para esse caso é mais simples ver a aplicação direta no software do que estudar a sintaxe e depois realizar a utilização. O primeiro comando que eu vou utilizar é o comando Polyline. Vejam que eu estou aqui na Workspace 3D Modeling, e aí eu posso ou clicar nesse primeiro ícone da barra Draw ou digitar PL Enter. E vejam que eu estou aqui com o P-Line ativo, que é o Polyline. E eu vou criar um caminho para minha tubulação. Vamos supor que seja uma tubulação assim. Então, 100 de trecho reto por 200, por 500, por 300, por 250, por 400, por 500, por 125, por 95, por, vamos por 200, depois por 350, e aí a gente finaliza o nosso comando. É só dar um Enter. Quando eu dou um Enter, eu cancelo o comando que está ativo. É a mesma coisa de eu dar um ESC. E aí veja que ficou traçado esse perfil. Vejam bem que nesse caminho, obviamente, se eu quero fazer uma tubulação aqui, vão ser necessárias algumas curvas nessas quinas. Para isso, a gente vai aprender o segundo comando, que é o Fillet. Ele está aqui, ó, o iconezinho, mas o atalho dele é só você apertar F-Enter. E aí, olhando aqui na barra de comandos, vocês veem que tem uma opção para ajustar o raio, que é essa função Radius. No AutoCAD 2014, você pode clicar nessa opção. Mas caso seja uma versão inferior, talvez você precise digitar R-Enter para abrir a função de edição de raio. E aí você vai, primeira coisa, especificar o raio do fillet, que é uma curva que você vai fazer. Vamos supor que eu vou trabalhar com uma curva de 35 unidades, não, melhor, 45 unidades. E aí, veja só, eu clico nessas duas linhas e ele forma aqui, ó, uma curva quando eu clicar na segunda. Só que eu tenho que voltar no comando, e a única coisa que eu tenho salva é o raio que eu digitei. Eu não preciso novamente fazer a reinserção, é só eu clicar aqui nas duas partes. Só que para evitar esse transtorno de toda hora clicar no ícone, o que a gente pode fazer? Eu vou clicar aqui no Fillet e vou clicar aqui na opção Multiply, depois que eu fiz a configuração, obviamente. E aí veja que está aqui ajustado, raio 45 e a função múltipla ativa. A função múltipla funciona assim, eu clico nas duas linhas e o comando permanece ativo. Então eu continuo aqui a fazer as curvas necessárias para a definição do meu caminho. Bom, então é só eu clicar numa reta e na seguinte que é feita então essa curvatura. Bom, esse seria o caminho que minha tubulação deveria seguir. Agora eu preciso então desenhar o meu tubo, o tubo que eu vou usar aqui nesse contorno. Então veja bem, a gente já aprendeu a utilizar o Polyline e o Fillet. E agora a gente vai desenhar aqui um círculo. Clica no comando círculo ou digita C-Enter, é a mesma coisa o atalho ou clicar no ícone. E aí veja que a linha de comando fala, especifique o ponto central do círculo. Eu vou colocar ele em qualquer lugar e vou falar o seguinte, que o raio do meu círculo ele vai ser de 30 unidades. Um detalhe importante, o raio
do meu círculo não pode ser maior que o raio da curvatura, senão você não consegue utilizar o comando que vai fazer essa varredura no caminho traçado. Mas é só isso, o comando círculo você clica na tela e digita a medida de raio. O AutoCAD sempre pergunta o raio. Bom, e aí depois o que nós fazemos? A gente vai agora aprender a utilizar um comando que serve para obrigar o círculo a seguir esse percurso que foi definido. Só um detalhe, veja que quando eu uso o Polyline e eu clico no caminho, veja que todas as linhas estão agrupadas. Isso tem uma importância significativa, que é, quando eu utilizar esse comando, para percorrer esse caminho, eu não vou precisar selecionar todo ele, basta um clique em uma das partes desse caminho que o meu objeto vai percorrer o caminho traçado. Então veja bem, eu vou pegar aqui o comando que fica escondido aqui na barra de ferramentas, ele se chama Sweep. Ele também pode ser acessado aqui, tá? Veja, na aba Solid está aqui a opção Sweep. Vou clicar nessa opção. Em seguida vou clicar no meu objeto, que veja, ele me pede, selecione o objeto para essa varredura. E aí, após selecionar o círculo, eu dou um Enter. Em seguida, o AutoCAD me pede, selecione o caminho para a utilização do Sweep, que seria esse traçado que foi definido aqui. Então eu vou dar um clique, e aí, simplesmente, o tubo aparece. Bom, então a gente aprendeu 3 comandos. Primeiro o Polyline, depois o Fillet, depois o comando Círculo e agora o comando Sweep. Caso vocês tenham ficado com a dúvida em algum desses comandos, basta pausar o vídeo, voltar até a parte que ficou com dúvida e verificar quais foram os passos para funcionar o recurso adequadamente. Por último, eu vou ensinar um 5º comando, que é o comando Shell. Esse comando Shell ele serve para fazer sólidos em casca. O que é isso, sólido em casca? É um sólido em que você vai ter uma superfície maciça, de espessura normalmente muito fina, e a maior parte do seu objeto vai ser vazado. É isso que nós vamos fazer aqui então. Veja, eu vou clicar aqui no comando Shell, e aí ele funciona assim. A primeira coisa, o AutoCAD me pede para selecionar um sólido 3D. Então eu selecionei aqui esse sólido. Em seguida ele me pergunta, remove face, ou então ele quer saber qual face que eu quero remover. Veja, eu quero remover essa parte central da minha tubulação. Então eu vou dar um clique aqui. Vejam que essa superfície tem até uma definição diferente. Quando eu clicar, ela fica lisa, fica um pouco apagada. Quando vocês estiverem fazendo no computador de vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar isso. Bom, de toda forma, eu vou dar um Enter, e aí o AutoCAD me pede a espessura dessa casca que eu quero trabalhar. Veja bem, se eu não me engano, a gente usou uma tubulação de 30 de diâmetro, e vamos supor que a espessura da parede seja em torno de 7%. Então vamos supor que seja 2 unidades. Então eu vou digitar 2, Enter, e aí vejam só o que acontece. Meu objeto fica pouco. Não sei se dá para perceber isso aí. Aqui, em contrapartida, não ficou, né? Então eu vou vir aqui agora de novo, selecionar o meu sólido, selecionar essa face e definir também a mesma espessura de 2 unidades. Bom, então pessoal, basicamente é isso que eu tenho para mostrar acerca dos comandos Polyline, Fillet, Circle, Sweep e Shell. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial e
deixem os comentários no vídeo. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima.